Paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui junto com vocês para, nessa ocasião, estudarmos juntos mais uma pré-aula. A lição essa, que é a lição de número 9, a conversão do centurião e de sua família. A conversão de Cornélio junto com a sua família. Então, obviamente, estamos aqui para falar da lição dos jovens, que nós estamos estudando aí dentro desses 3 últimos meses do ano de 2019. Estamos estudando acerca de Atos dos Apóstolos. Acabamos de chegar no capítulo 10, haja vista que a última lição terminamos o capítulo 9, onde relatamos a respeito dos 12 milagres ali, através do ministério de Pedro, aonde Enéas foi curado e se levantou da sua paralisia, arrumou a sua cama, e Tabita, Dorcas, ressuscitou pelo poder de Deus. Agora, a Bíblia mostra o seguinte, que esse fato aconteceu entre Cesareia e a cidade de Jope. E nessa questão aqui, que nós iremos estudar, iremos abordar um tema muito importante, acerca do fato de Deus não fazer acepção de pessoas. Inclusive, aparece por 13 referências bíblicas que Deus não faz acepção de pessoas. Essa história aqui é uma das provas de que isso é de fato correto. Nós vamos estudar acerca desse tema e os 3 objetivos é refletir a respeito da pessoa do centurião, mostrar como Pedro reagiu diante da visão, e o terceiro objetivo é destacar a conversão e o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e de sua casa. Então nós iremos estudar essa história que está inserida no livro de Atos, no capítulo 10, a partir do 1º versículo. Então, para adentrarmos esse texto contextualizando, é necessário conhecermos bem geograficamente, historicamente, tudo isso. Mas antes de entrar nesses detalhes bíblicos, eu gostaria de convidar você que de repente, por acaso, que eu sempre falo que não existe nada por acaso, né? Por isso que eu coloco entre aspas, né? Nada é por acaso, Deus está no controle. Então, você, por um motivo ou outro, chegou a esse canal, quero dizer que você é bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Faça parte dessa família, ative o sininho para você ficar por dentro das notificações. Dê o seu joinha, o seu like é muito importante para que esse vídeo seja divulgado a outras pessoas, tá bom? Então você que é um apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos, que tem a história biográfica da igreja, os seus primeiros passos e a ação do Espírito no decorrer de toda a história, usando os seus servos, os apóstolos, os discípulos, os primeiros crentes, os missionários, fazendo com que a igreja crescesse, mesmo debaixo de perseguição, mas sob o poder e direção do Espírito Santo. Se você ama esse livro, se você gosta, seja bem-vindo a estudar conosco. E aqui, como nós iremos trazer alguns subsídios para os professores, eu não quero entrar em alguns detalhes que é o que você vai fazer para os seus alunos, textuário, verdade e prática, tudo isso você vai ler. Mas o que nós pontuamos como algo muito importante são os objetivos, né? Na verdade, o objetivo geral é provar que Deus estabeleceu a salvação não só para os judeus, mas para os gentios. Que na época esse conceito, essa ideia não era muito aceita, inclusive pela igreja primitiva de Jerusalém, aonde o perfil do seu líder, que era Tiago, irmão de Jesus, era um perfil legalista. Eles levavam à risca a lei de Moisés. E Pedro também engateava sob as mesmas ideias, né? Aí, nesse dia, Pedro teve a certeza que Deus chamou o gentio, dando a tais tanta importância quanto Deus o fez com os judeus. Provando isso que, enquanto a igreja de Jerusalém não aceitava um gentio ser batizado em água sem antes passar pela circuncisão, Deus fez melhor, Deus o batizou com o Espírito Santo, provando que Deus não faria a acepção de pessoas sendo de raças, tribos, línguas ou nações diferentes. Em primeiro lugar, vamos falar a respeito da pessoa do centurião. O nome Cornélio era um nome até comum naquela época. E haja vista que era um nome em homenagem a um libertador de escravos. Mas esse homem desse contexto aqui,
era um homem muito importante para a sociedade da época, para o meio, o convívio aonde ele vivia. Ele era, a Bíblia diz aqui, um centurião. Ele era centurião da corte romana. Ou seja, a Bíblia mostra aqui que ele era um homem de muita influência. Haja vista que, se levar em consideração, um centurião é um chefe de uma centúria, ou seja, de 100 soldados. Só que ele não era só o chefe de uma centúria, sendo que um regimento é formado por 6 centúrias, ou seja, 600 homens formam um regimento. Uma centúria é a 6ª parte de um regimento, ou seja, se um regimento é formado por 600 homens, uma centúria era formada por 100. E 10 regimentos formavam uma legião, ou seja, para os romanos, que era uma das maiores potências militares, não só da época, mas historicamente de todos os tempos, os romanos dividiam o seguinte: uma legião era de 6.000 soldados, e um regimento era 600 soldados, e uma centúria 100 soldados. Só que esse homem aqui, Cornélio, ele não era só responsável por uma centúria. Além dele ser o centurião da sua centúria, a Bíblia diz que ele era responsável pela corte romana, ou seja, uma corte, um regimento de 600 soldados. Então ele dominava a sua centúria, os seus 100 soldados, e ele também dominava mais 5 centuriões, sendo que cada um dos 5 era responsável por mais 100 soldados, ou seja, 500 soldados que estava sob o domínio de 5 centuriões, era a responsabilidade de Cornélio, além dos seus 100 soldados particulares. Mas por que tanto soldado? E isso justifica o fato dele ser centurião em Cesareia, que Cesareia era uma cidade rica, uma cidade de aproximadamente 125 mil habitantes, era uma cidade desenvolvida da época, foi uma cidade construída por Herodes o Grande. Ele construiu essa cidade entre o ano 25 ao ano 13, o 12, 13, passou 12 anos para ser construída essa cidade. Fez homenagem a César, por isso que dá-se o nome Cesareia, em homenagem a César. Foi ali que ele fez a Torre de Stratos, que é Torres Stratos. Era muito conhecido como uma torre forte. Era uma cidade fortificada, uma cidade marítima à beira-mar, uma cidade que era de um eixo comercial, então tinha importância comercial muito grande, e aonde estava um dos palácios de Herodes, ou talvez o seu principal palácio. Isso segundo Flávio Josefo, que é o historiador que mais falou, meticulosamente, detalhadamente sobre Cesareia. É uma cidade muito importante na história do Novo Testamento, haja vista que é uma cidade cujo nome é citado só em Atos dos Apóstolos. Me parece que 15 vezes aparece ali as citações sobre Cesareia. Mas esse homem era centurião ali, de Cesareia, ou seja, trabalhava para Roma, para o palácio romano, era um homem de muita influência, tinha soldados sob o seu comando, mas a Bíblia de início fala de 4 qualidades dele. Primeiro, que ele era piedoso. Depois a Bíblia fala que era um homem temente a Deus. Além de piedoso e temente a Deus, ele era um homem que dava esmolas. Era piedoso, temente a Deus, dava esmola e fazia contínua oração. Então aí justifica a palavra piedoso. Essa palavra piedoso, que aparece 16 vezes em toda a Bíblia Sagrada, referindo-se no Antigo Testamento muito mais a Deus, no Novo Testamento ela aparece 6 vezes, sendo que refere-se também a cristãos. E essa palavra piedoso significa também religioso. Se nós formos ver o depoimento de Paulo, quando ele fala da sua conversão, no capítulo 22 de Atos, o versículo 12, Atos 22, 12, está escrito assim, estou procurando aqui na minha Bíblia, 22, 12 de Atos, está escrito assim, a respeito de Ananias ele fala assim, 22, 12, e um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, ou seja, homem piedoso conforme a lei. Então a palavra piedoso estava ligado não só à lei, como também à religião judaica. Então esse homem, o Cornélio, ele não era prosélito do judaísmo, apesar que séculos depois surgiram termos ou terminologias como a palavra prosélito de portão, que era aquele que não era 100% gentil pagão, mas que também não era um prosélito circuncidado, que não circuncidou. Mas nessa época de Atos, aqui na época do Novo Testamento, esse nome não era usual. Então ele não era nada de prosélito de portão. Na verdade, ele nem era prosélito.
mas ele era um homem que seguia, vamos dizer assim, os ritos judaicos. Guardava o sábado, fazia jejuns, dava esmola. E o mais interessante é que Cornélio praticava o monoteísmo, ou seja, adorava a um só Deus, seguia um só Deus. Não usava estátuas, não usava imagens. Já visto que a cultura da sua época, não só a cultura grega pelo panteão de Zeus, como também pela cultura romana, pelo panteão onde tinham os deuses Júpiter, Vênus e outras divindades mais, Cornélio estava tentado a seguir essa religião, a religião dos seus pais, o paganismo, mas ele não fez. Ele seguia os conceitos judaicos. Esse termo piedoso é usado também por Pedro no capítulo 2, segunda carta de Pedro. No capítulo 2, o versículo é como uma promessa. 2,9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então aqui mostra que os piedosos não serão castigados. Então aqui Pedro nos abre a mente, a cabeça, para entendermos que piedoso está ligado à fidelidade a Deus. Isso era Cornélio, mesmo na sua ignorância, sem ter um conhecimento teológico, bíblico, dentro da teologia judaica, mas um homem que tinha esse segmento, porque a Bíblia mostra que historicamente alguns centuriões construíram até sinagogas, faziam parte de alguns cultos judaicos, sendo que ainda ele não tinha se decidido como de fato alguém que era judeu ou não, porque ele não era prosélito. Para ser prosélito ele tinha que circuncidar-se, ele não era circuncidado, né? Ele era um incircunciso. Mas ele era um homem piedoso, ou seja, um homem religioso. A Bíblia mostra temente a Deus. A segunda qualidade, então ele tinha o temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Por isso que Cornélio era um homem sábio, porque ele temia a Deus. E além de temer a Deus, ele dava esmolas, praticava o bem, praticava boas obras. Sendo que as boas obras não salvam, mas as boas obras, na maioria das vezes, é um sinal de quem já é salvo. Eu não quero dizer na situação que Cornélio já fosse salvo, mas eu me atrevo a dizer o seguinte, que aquele homem, para ser salvo, só esperava o conhecimento prático do Evangelho de Cristo, a morte, ressurreição e a obra expiatória. Ou seja, dentro da sua ignorância, ele não tinha o conhecimento de Jesus, mas aquilo que era tudo que lhe faltava, Deus estava prestes a providenciar naquele dia. Amém? E o outro detalhe é o seguinte, que Cornélio, ele, além de ser um homem temente a Deus, um homem piedoso e de fazer o bem, dar esmolas, ele fazia contínua oração. E uma vez, num tempo dessa oração, em um dos tempos que os judeus costumavam orar, a hora nona, próximo às 3 da tarde, ele teve uma visão. E dentro daquela visão, Deus mandou com que ele chamasse a Pedro. E Pedro estava na cidade de Jope, que era uma cidade marítima, abaixo de Cesareia. Sendo que de Cesareia para Jerusalém, a distância é 86 quilômetros. De Jope a Jerusalém, a distância é de 56 quilômetros. Então, são cidades distantes de Jerusalém, mas próxima de hoje, Tel Aviv. Então, de Jope, que é embaixo, para Cesareia, que era em cima, era uma distância de 48 quilômetros. Ou seja, se o homem percorre 32 quilômetros por dia, levando em consideração o seu descanso, e se Cornélio mandou os seus emissários irem a pé, que foi um soldado e 2 servos da sua casa, 2 empregados e um soldado, se eles saíram a pé, eles demorariam aí 1 dia e meio, possivelmente. Ou seja, eram 32 quilômetros que eles percorriam a pé. Então, eu acredito que como era de tarde, Cornélio deu ordem para eles saírem no dia seguinte, logo de manhã, passaram aquele dia inteiro viajando, descansaram no caminho, dormiram, acordaram, continuaram ali agora os últimos 16 quilômetros andando e chegaram em Jope ao meio-dia. E a Bíblia mostra que Pedro, ao meio-dia, estava orando na laje, no terraço, ou seja, o telhado da casa, o teto, era um teto reto. Era como se fosse uma laje nos dias de hoje. E ele estava orando ali na cidade de Jope, à beira-mar. Mas o que eu acho interessante é que Deus já estava treinando Pedro para ele entender algumas coisas. Por exemplo, Pedro estava hospedado na casa de um Simão Curtidor.
Por que curtidor? Porque ele trabalhava com couro e a sua principal matéria-prima era porco, couro de porco. Então, para um curtidor trabalhar com porco, porque ele morava na cidade de Jope, por duas verdades. Primeiro, é que ele tinha que morar distante da cidade por conta do mau cheiro e por conta também do preconceito com a sua profissão, já que era uma profissão, até anotei, no capítulo 19 de Números, a Bíblia mostra, versículo do 11 ao 13, que era uma profissão rejeitada pelos judeus. Então Pedro estava ali no lugar, na casa de um homem rejeitado. Então ser curtidor para um judeu era algo imundo, era uma tarefa imunda. É como um cristão que vende bebida, é como um cristão que vai trabalhar em uma boate. Então, realmente não são profissões que cairiam bem para a sua religião. Mas Deus já estava colocando Pedro ali, acredito que para quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas. Ele estava na casa de um Simão, curtidor, que trabalhava com objetos imundos aos olhos da sua religião. E naquele dia, próximo ao meio-dia, enquanto Pedro estava orando, Deus deu uma visão. E nessa visão, um lençol, como se fosse a coberta de um piquenique, né? Um pano com várias comidas dentro, era um pano quadrado, preso pelas quatro pontas, e que dentro havia todo tipo de animal. E a voz de Deus foi: mata e come. Os animais que estavam ali para um banquete, para Pedro se banquetear. Haja vista que acredito Pedro, naquele momento de jejum, buscando a Deus, naquela visão, ele via répteis, aves, todo tipo de peixe. E os animais proibidos, né, pelo judaísmo. Então imagino que dentro daqueles animais havia porcos, largato, havia pato, havia todo tipo de aves e animais, no geral, imundo aos olhos da religião judaica. Aí Pedro disse: Senhor, longe de mim matar e comer, porque são coisas impuras. Eu sou judeu, eu nunca pus tais coisas na minha boca. Eu não posso me contaminar. Aí Deus falou: não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Deus estava mostrando que dentro da discriminação da sua religião, mesmo Pedro observando aquela dieta judaica, né, a lei dietética de Levítico capítulo 11, mesmo Levítico capítulo 11 e também Deuteronômio capítulo 14, que mostra essa lei dietética, Pedro disse assim: Senhor, eu sou judeu, eu guardo essa dieta, eu não posso comer isso. Aí Deus falou assim: Pedro, não chame imundo aquilo que eu purifiquei. Deus estava dizendo assim: enquanto para vocês Cornélio é imundo, os gentios são imundos, eu quero levar o meu evangelho para esses que vocês chamam imundo, porque foram esses que eu purifiquei. Deus estava mostrando que de fato, enquanto os judeus, Pedro na condição de judeu fazia acepção de pessoas, como estava fazendo a acepção de animal, o que comeria, o que não comeria, o que Deus estava focando aqui não era a espécie de alimento que Pedro deveria ou não comer, mas a espécie de pessoas que Pedro deveria ou não se relacionar dentro do contexto de pregar o evangelho. Ele não só podia pregar agora para judeus, como Deus estava dizendo: pregue também aos gentios. Ou seja, como Pedro reagiu diante dessa visão? Pedro ficou estupefato. Deus ele estava falando para Pedro: eu não faço acepção de pessoas. A mesma importância que tem você, Simão, é a mesma importância que tem Cornélio e sua família. Enquanto Pedro estava tendo aquela visão para confirmar, a Bíblia mostra que chegou os mensageiros enviados por Cornélio. E ali eles contaram a visão que Cornélio teve. Pedro recebeu aquilo como uma confirmação, hospedou aquele homem ali na casa do Simão curtidor. Simão, claro, com permissão do dono da casa, Simão deixou aqueles homens descansarem, dormir ali, e no dia seguinte saíram novamente aquele trajeto de 48 quilômetros. Voltaram para Cesareia. E, claro, no caminho dormiram novamente para chegarem no outro dia cedo a Cesareia. E o percurso dessa viagem, entre ir buscar Pedro e voltar com Pedro, foram de 4 dias. A confirmação disso é Atos capítulo 10, versículo 30 e 31, né? Cornélio diz claramente: há 4 dias atrás estive orando e um anjo do Senhor, um varão veio e me falou e tal, em visão, chama Pedro.
Então, aqueles 4 dias, eu imagino a empolgação, a ansiedade de Cornélio para receber o homem de Deus. A Bíblia diz que ele juntou entre familiares, amigos, pessoas íntimas, pessoas para ouvir Pedro. Mas o que eu acho interessante é que dentre essas pessoas que ele chamou, a Bíblia, pelo contexto aqui, a Bíblia me ensina que as pessoas tinham o mesmo conceito que ele, tinha a mesma sede de religião, a mesma sede religiosa, eu posso dizer assim, a mesma sede espiritual de conhecer a Deus. Tanto que Pedro, quando dá o seu sermão, em dado momento, Pedro fala assim, como bem sabeis. Então isso revela o seguinte, que Pedro sabia que havia coisas que Pedro citava que eles já sabiam, que eles eram estudiosos ou curiosos acerca da lei e dos profetas. Então, Pedro sabia que estava pregando não para pessoas que eram 100% ignorantes, mas para pessoas que precisavam conhecer Jesus, mas que já conheciam um pouco sobre a lei e os profetas. Glória a Deus. Então aquele homem mandou chamar Pedro e Pedro começou a pregar. E houve uma manifestação sobre os gentios. Glória a Deus. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Os gentios foram depois batizados em água. E houve aceitação dos gentios. Como negar o batismo em água para aqueles que Deus batizou com o Espírito Santo? Essa é, vamos dizer assim, o eixo dessas verdades desse texto. Pedro refutou isso no capítulo 11, um capítulo depois, lá na igreja de Jerusalém, onde o pastor Tiago, que era um pastor mais ligado ao legalismo, teve que aceitar essas verdades. Disse, Tiago, como nós vamos exigir que os gentios venham a ser circuncidados, passar primeiro por Moisés, para depois chegar a Cristo, se Deus os batizou com o Espírito Santo sem eles se conhecerem nenhum tipo de circuncisão, sem eles ser circuncidado? Então, algo que eu grifei aqui, que é interessante, a iniciativa divina exige resposta humana. A iniciativa divina exige resposta humana. Houve uma resposta de Cornélio ao enviar os seus mensageiros para buscar Pedro. Houve uma resposta de Pedro a vir imediatamente à casa de Cornélio. E houve uma resposta dos parentes e amigos de Cornélio quando pararam para entrar na casa e ouvir o homem de Deus. Então o Espírito Santo ele preparou Pedro para pregar o evangelho e Cornélio para recebê-lo. Então é assim que Deus faz. Deus vai preparar sempre homens para pregar e vai preparar outros para ouvir. Romanos 10:17. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz. Tudo aquilo aconteceu para que eles entendessem, a partir daquele momento, que Deus fez com que a igreja fosse um povo diferente. Um povo formado de judeus e gentios, não só de judeus. Paulo falou isso por inúmeras vezes. Então, essa é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, aonde não há fêmea nem macho, judeu ou gentil, mas todos somos um em Cristo. Foi exatamente isso que Deus estava inserindo no coração daquele povo. Eu lamento em ver algumas igrejas hoje, judaizantes, trazendo tantos e tantos costumes de Israel para dentro de si, como se nós fôssemos obrigados a viver uma dispensação judaica, sendo que Deus nos libertou como gentil dessa obrigação. Deus estava dizendo, na cruz de Cristo, à sombra da cruz e sob a obra do Calvário, nós somos suficientemente aceitos por Deus. Então, aquilo que antes era a circuncisão, deu lugar ao batismo nas águas. Quando Paulo falou ali em Colossenses, parece que capítulo 1, versículo 12, ou capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando o homem desce às águas batismais, é um simbolismo de que ele está morrendo para o mundo e ressurgindo para Deus. Ali na água fica sepultado a velha criatura. Então, publicamente, ele está dizendo, eu sou uma nova criatura, eu estou nascendo de novo, eu aceitei a Cristo, o sacrifício, a obra expiatória, eu aceitei o Filho de Deus como meu Salvador. Por isso que Jesus, o próprio Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 de João, é necessário nascer de novo. Então, esse novo nascimento não é o batismo, mas é simbolizado pelo batismo. Então, Tiago entendeu
Como negar o batismo? Né? Há gentios que nasceram de novo, sendo que Deus confirmou esse novo nascimento através do batismo com o Espírito Santo. Foi um Pentecoste ali em Cesareia. Eu acredito que eles ouviram o evangelho anteriormente, porque a Bíblia diz que aquela ali era caminho de Filipe quando ele foi para Azoto. Ele passou em Cesareia, lá no capítulo 8 de Atos. Então, ele, por uma razão ou outra, eles ouviram a mensagem do evangelho. Né? Até o próprio Paulo, no capítulo 9, a Bíblia diz de passagens de Paulo por Cesareia, apesar que no capítulo 9 Paulo ainda não era um pregador. Mas Cesareia era uma cidade, como era a cidade portuária, uma cidade onde era um eixo de passagem, pregadores e homens de Deus passaram ali para levar essa mensagem. Essa mensagem ficou ali no coração daquele centurião, até que Pedro veio e trouxe a cereja do bolo, e Deus confirmou batizando com o Espírito Santo. Então, eu peço a você, querido professor, incentive seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo, o dom de pregar, de falar do amor de Jesus para as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos testemunhos de pessoas que eram envolvidas com o tráfico que Deus salvou, envolvidas com a promiscuidade, prostituição, feitiçaria, com tudo que você pode imaginar. E Deus, ele salva porque ele não faz acepção de pessoas. Eu quero deixar para você aqui Apocalipse. A Bíblia diz lá no capítulo, me parece que capítulo 7, capítulo 9 de Apocalipse, eu acredito que é capítulo 7 de Apocalipse, algo muito interessante da visão que João teve, e ele disse assim, versículo 9, e depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos, de línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos que estavam ao redor do trono, os anciãos e os 4 animais, se prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra e poderes, força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E eu e o ancião, e um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estarão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está sentado no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Então isso, povo de todos os pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então essa é a igreja do Senhor. Espero que essa pré-aula tenha te ajudado de alguma forma. Você que não é inscrito, repito, se inscreva aqui no canal, do lado ative o sininho para ficar por dentro das notificações e aqui deixa o seu like. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que têm compartilhado no Facebook, nas suas redes sociais, e eu peço também, se você puder, colabore com outras pessoas, cooperando com elas, para que elas tenham acesso a essa mensagem. Se essa mensagem te abençoe, pode abençoá-las também. Faça isso em todas as suas redes sociais possíveis, inclusive no WhatsApp, dentro dos grupos que são próprios de pessoas que estudam a Bíblia Sagrada. Deus abençoe e fique na paz. Até mais, querendo Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus.